A ceia do Senhor, a segunda ordenança da Igreja. Assim como o batismo em águas, ceia do Senhor também é uma ordenança dada por Jesus à sua Igreja. Ao longo da história, a Igreja tem a ceia do Senhor como uma das celebrações mais significativas. Nesse sentido, o cristão pode contemplar a ceia sob três perspectivas. A natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Na tradição romana. O romanismo compreende de forma literal as expressões ditas por Jesus em referência aos elementos da ceia do Senhor, isto é o meu corpo, este cálice é meu sangue. Assim, segundo esse entendimento, durante o cerimonial os elementos da ceia se convertem no corpo e no sangue de Cristo. Esse ensino é conhecido como transubstanciação. Há pelo menos dois problemas com essa interpretação. O primeiro de natureza lógica, pois quando Jesus celebrou a última Páscoa, ele estava presente, portanto, não poderia estar fisicamente no pão e muito menos no cálice, já que fisicamente ele se encontrava lá. Por outro lado, entender essas palavras de forma literal e, não como metáforas, cria problemas de natureza exegética. Jesus disse, por exemplo, que ele era a porta. Evidentemente, ele não se referia a uma porta literal. Na tradição protestante. A tradição luterana diverge da católica quando nega que os elementos da ceia, o pão e o vinho, se tornem ou se convertam no corpo e no sangue de Cristo. Contudo, afirma que o corpo físico de Jesus está presente no pão da ceia. Esse entendimento luterano é denominado de consubstanciação. Como se vê, Lutero não conseguiu se desvencilhar por completo da tradição católica quando dá uma versão modificada da vez sua antiga crença. A posição pentecostal. A tradição pentecostal entende que o pão e o vinho não se convertem fisicamente no corpo de Jesus nem tampouco Jesus está presente fisicamente neles. Assim, o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Contudo, Jesus se faz presente espiritualmente nos símbolos da ceia. Essa é a posição da maioria dos pentecostais. Também enfatizamos o aspecto memorial na celebração da ceia do Senhor. Nesse sentido, a ceia do Senhor é para quem está em comunhão, e não para dar comunhão. Esse entendimento se ajusta ao ensino do Novo Testamento sobre a ceia do Senhor. Auxílio teológico. A ordenança da ceia do Senhor. A segunda ordenança da Igreja é a Santa Ceia ou Santa Comunhão. Assim como o batismo, esta ordenança tem feito parte do culto cristão desde o ministério terrestre de Cristo, quando ele próprio instituiu o rito na refeição da Páscoa, na noite em que foi traído. A ceia do Senhor tem alguns paralelos em outras tradições religiosas tais como a Páscoa judaica. Outras religiões antigas também se valiam de refeições sacramentais para se identificar com suas deidades, mas ela vai muito além quanto ao seu significado e importância. Seguindo as instruções dadas por Jesus, os cristãos participam da comunhão em memória dele. O termo traduzido por lembrança anamnesis talvez não signifique exatamente o que o leitor está imaginando. Hoje, lembrar-se de alguma coisa é pensar numa ocasião passada. O modo neotestamentário de entender anamnesis é exatamente o inverso, e significava transportar uma ação enterrada no passado, de tal maneira que não se percam a sua potência e a vitalidade originais, mas sejam trazidas para o momento presente. Semelhante conceito é refletido até mesmo no Antigo Testamento. O propósito da ceia do Senhor. Celebrar a expiação de Cristo. Ao escrever sobre a ceia do Senhor, o apóstolo Paulo destacou como propósito dessa celebração anunciar a morte do Senhor. Nesse caso, a ceia do Senhor aponta para o Calvário. Ela celebra a vitória de Cristo na cruz sobre o pecado, a morte e o diabo. Por intermédio da morte de Cristo na cruz, fomos justificados e reconciliados com Deus. Portanto, na ceia do Senhor celebramos a vitória de Jesus na cruz, que também é a nossa vitória. Proclamar a segunda vinda de Cristo. A ceia do Senhor proclama a sua segunda vinda. Logo, há um sentido escatológico na celebração da ceia do Senhor. Quando essa bendita esperança é perdida, a Igreja se seculariza. Assim, na ceia do Senhor, a Igreja mantém um olhar no passado, quando contempla a vitória de Jesus na cruz, mas também mantém o seu olhar no futuro, esperando e ansiando por sua segunda vinda. Ao contemplar o retorno de Cristo, a Igreja lembra que é peregrina nesta terra e que a sua pátria não é aqui. Celebrar a comunhão cristã.
Uma das razões que levou o apóstolo Paulo a escrever a sua primeira carta aos Coríntios estava relacionada à questão de divisões entre os irmãos daquela igreja. Esse era um problema recorrente entre os coríntios e estava presente também durante a celebração da ceia do Senhor. Paulo os reprova por isso. O clima fraterno e de comunhão deixou de existir. Nesse sentido, alguns não esperavam pelos outros para celebrarem a ceia juntos. Quando há o espírito de divisão, litígios e intrigas entre os crentes, a celebração da ceia do Senhor perde todo o seu sentido. O modo de celebração da ceia do Senhor. O que é participar indignamente? Concernente à celebração da ceia do Senhor, Paulo advertiu sobre o perigo de participar da ceia indignamente. O termo português indignamente é a tradução do advérbio grego anaxios. Um advérbio indica a maneira ou modo como se faz uma coisa enquanto um adjetivo indica o seu estado. Nesse sentido, esse advérbio modifica o verbo comer e está relacionado ao modo ou maneira como os coríntios estavam comendo a ceia do Senhor, de maneira desordenada, quando não esperavam um pelos outros, e de maneira indisciplinada, quando comiam mais do que os outros e de maneira irreverente quando se embriagavam. Uma celebração reverente. Se em lugar de um advérbio, que indica modo ou maneira, Paulo tivesse usado um adjetivo, que indica estado, qualidade ou natureza, então ninguém poderia participar da ceia, pelo fato de que ninguém é digno. Como mostramos, não é esse o caso. É verdade que não participamos da ceia do Senhor porque somos dignos, mas pela graça de Deus. Contudo, ninguém seja tentado em pensar que, pelo fato de ser um pecador alcançado pela graça, pode participar da ceia vivendo deliberadamente em pecado. Se a simples maneira irreverente de celebrar a ceia atrai o juízo divino, o que dizer então de quem participa com pecados não confessados? Pecado não confessado atrai o juízo divino. Celebração festiva. A ceia do Senhor celebra a morte e ressurreição de Jesus e não o seu funeral. A ceia celebra o Cristo que morreu, mas que ressuscitou. Deve, portanto, ser uma celebração reverente, contudo, festiva. Nosso Redentor vive e, por isso, devemos demonstrar isso na celebração da ceia do Senhor. Nela, portanto, deve haver um ambiente de reverência e, ao mesmo tempo, de abundante alegria. Auxílio teológico. O tríplice sentido da lembrança da ceia do Senhor. Na ceia do Senhor, talvez possamos sugerir um tríplice sentido de lembrança do passado, presente e futuro. A igreja se reúne como um só corpo à mesa do Senhor, relembrando a sua morte. Os próprios elementos usados de modo simbólico na comunhão representam o derradeiro sacrifício de Cristo, no qual ele entregou seu corpo e sangue para redimir os pecados do mundo. Existe ainda um sentido bem presente, o convívio espiritual com Cristo à sua mesa. A igreja vem proclamar não um herói morto, mas um Salvador ressuscitado e vencedor. A expressão de mesa do Senhor sugere estar ele presente como verdadeiro anfitrião, aquele que transmite o sentido de terem os crentes, nele, segurança e paz. Finalmente, há um sentido futuro neste relembrar, sendo que a comunhão da qual o crente agora participa com o Senhor não é o ponto final. Neste sentido, a ceia do Senhor tem uma dimensão escatológica. Ao participarmos dela, antecipamos a alegria pela sua segunda vinda e pela reunião da igreja com ele para toda a eternidade. Conclusão. Nesta lição, sob diferentes perspectivas, vimos alguns aspectos que revelam o sentido e propósito da ceia do Senhor. Não é um sacramento, que de forma mágica concede graça aos que dela participam, nem tampouco uma vacina para dar comunhão a quem não tem. Na verdade, o direito de celebrar essa importante ordenança é o resultado da graça que foi concedida a cada crente. É necessário ter esse discernimento quando se participa desse rito cristão. Trata, pois, de um ato que não pode ser celebrado de qualquer jeito ou maneira, nem tampouco por quem vive deliberadamente em pecado. Assista, curta, compartilhe e inscreva-se em nosso canal para mais conteúdo inspirador.